palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nessa noite encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 46, que diz assim: E disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos e no terceiro dia ressuscitar. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto glorioso, onde Jesus, depois de padecer na cruz do Calvário, vai ressuscitar ao terceiro dia. E aqui, nesse texto que eu acabo de ler, esse versículo que eu acabei de mencionar para vocês, é um encontro de Jesus com os discípulos, pela qual ele vai, através da abertura dos corações daqueles homens para conseguir compreender as Escrituras, ele vai narrar o episódio, o plano da salvação que Deus propiciou para a humanidade, dizendo que era necessário que o Cristo sofresse e que ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E quando nós estudamos a Bíblia, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nesse evento fabuloso, o maior de todos os eventos que a humanidade já experimentou, a ressurreição de Jesus Cristo, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, nós observamos que o nosso Deus ele tem uma característica única, uma capacidade de transformar algo arruinado, destruído, algo falido, em algo glorioso. E a cruz do Calvário, ela é a maior evidência de um símbolo de vergonha, de morte, que gerou algo glorioso para as nossas vidas. Imagine só, na ótica dos familiares, os amigos de Jesus, vê-lo crucificado. Eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas que, de certa forma, de forma direta ou indireta, conheciam Jesus Cristo, gostavam dele, tinham uma certa afeição ou um laço sanguíneo ou de amizade com ele, se sentiram numa extrema vergonha, um vexame, vendo aquilo como uma grande humilhação, uma exposição que somente os piores criminosos eles passavam naquela época. Pessoas próximas de Jesus acreditavam nele, mas no momento da morte de Jesus, poucos momentos depois, viram um Jesus sepultado. Eles vão ver um Jesus dentro de um túmulo. E esse túmulo, que era um túmulo emprestado, nem túmulo dele era. Você já imaginou você ter que enterrar seu ente querido num túmulo emprestado? Nem ter um direito de ter um local próprio para poder sepultar seu ente querido? Pois é. Foi isso que aconteceu naquela época. E a desmotivação, a tristeza, a angústia bateu no coração de todos. Por que isso aconteceu? Porque o mundo, até então, ele conseguiu sepultar Jesus, matar Jesus. E Deus aqui, ao que parecia, estava em silêncio. Esse silêncio a gente vai observar, pelo menos nos dias da sexta e o dia de sábado. A morte de Jesus ocorreu nesse período, e foi um período de trevas, um período onde parecia que Deus estava em silêncio, um dia de profunda tristeza, de sofrimento, de ruínas, onde a fé de muitos estava sepultada, a fé enfraquecida, como eu disse, um tempo de escuridão, um tempo de vergonha. E eu quero te perguntar aqui nessa noite, porque foi isso que Deus colocou no meu coração para refletir com você, você que está no carro, em casa ou em qualquer lugar, ligado conosco pelas redes sociais ou pela Rádio Farol FM 90.1. Quem nunca viveu isso, meus queridos? Você acredita em algo, vive um cenário, uma esperança, um entusiasmo, um sonho, uma expectativa, aí vem um vendaval destruidor na sua vida. Vem dias de ruínas, dias de desolação. A gente pode chamar esses dias a sexta-feira, o sábado espiritual das nossas vidas. A escuridão, o vexame, um sofrimento. E eu preciso te dizer nessa noite, como um pregador do Evangelho de Cristo, isso é o Evangelho. O Evangelho, ele não é algo confortável. Jesus, ele disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus passou por momentos de ruínas, Jesus passou por dor, Jesus passou por vexame, mas eu tenho algo para te falar nessa noite. A beleza da obra da cruz é que não para aí, não para na morte, não para no vexame,
não para na humilhação, não para na tristeza, não para no luto. Ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou. Ao terceiro dia, ele sai daquele túmulo triunfante, ele sai daquele túmulo vencedor, ele sai invicto, ele sai único, ele sai Rei dos Reis, ele sai Senhor dos Senhores. Jesus extraiu glória da ruína. Isso revela a grandeza, a soberania. Isso revela um Deus único, verdadeiro. Isso revela um Deus capaz de fazer grandes coisas, realizar grandes propósitos de lugares devastados, de lugares destruídos, de lugares caídos, de ruínas. Ele vem para das ruínas fazer uma glória, algo grande, algo maravilhoso. E eu quero dizer para você que Deus usa as ruínas médicas, Deus usa as ruínas conjugais, as ruínas familiares, as ruínas emocionais, as ruínas financeiras. Deus faz algo glorioso de cenários arruinados. Louvado seja o nome de Jesus nessa noite. Eu não sei se a sua vida está dessa forma, se a sua vida está atravessando cenários devastadores, lugares destruídos, algo na sua vida, um sonho, algo que você demorou muito para levantar, caiu, destruiu, ele foi fulminado pelas coisas da vida, né? Pela dificuldade que a vida nos impõe, mas nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que levanta o caído, um Deus que fortalece o cansado, um Deus que estende a sua mão direita, toma-nos pela mão, nos levanta, nos ergue, porque a força não procede de nós, a força procede dele. Se você está no carro, se você está no ambiente agora ouvindo esta palavra, e você está atravessando um vale, um deserto, você está atravessando um tempo de dificuldade extrema, eu vim aqui para te dizer nessa noite que Deus está tomando você pela mão, Deus está levantando você, Deus está realizando algo extraordinário na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus Cristo nesta noite. Em Gênesis capítulo de número 1, no versículo 1, 2 e 3, vai dizer que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus, haja luz e houve luz. Seja qual for a situação, o nível de decadência, ruína que você esteja atravessando, nós servimos a um Deus que tem todo o poder em ambientes caóticos, deformados, ambientes sem vida, exalar o seu poder, a sua essência, gerar vida em campos de impossibilidade. Esse é o Senhor do sobrenatural. Ele tem todo o poder na palma das mãos. E antes de fazer o milagre, ele revela a sua grandeza. É por isso que os ambientes, eles podem ser como vale de ossos secos. Os ambientes podem ser túmulos, pode cheirar a morte, lugares frios, lugares caóticos. Mas é ali que o Rei da Glória, ele manifesta a sua grandeza, a sua forma de criar, a sua forma de refazer nova todas as coisas. Quem sabe a situação seja essa na sua vida. Quem sabe você está dentro de um ambiente sem saída, tudo desmoronou. Quem sabe você está esgotado, arruinado, não sabe o que fazer e até da vida você perdeu a esperança. Mas hoje, o Deus Todo-Poderoso, o Rei da Glória, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele está impulsionando você a confiar nele, a entregar o controle da sua vida para ele. Perceba que até aqui você não está conduzindo a sua vida como deveria. Você não está conseguindo superar esses obstáculos. Mas se você entregar o seu caminho ao Senhor, o Senhor ele tem o poder de fazer tudo novo. Isso tudo aconteceu porque você foi roubado, meu irmão, minha irmã. Você foi roubado. Nós temos um adversário que ele veio para roubar, para matar, para destruir. Quem sabe ele roubou as maiores riquezas que você tinha. E quando eu falo riqueza, eu estou falando das coisas materiais, não. Quem sabe você teve a sua família roubada. Quem sabe você teve o seu casamento roubado. Quem sabe você teve os seus sonhos destruídos, as suas esperanças assassinadas. Mas certa vez, Jesus falando da ação do maligno, ele disse que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Isso é uma vida assolada. Isso é uma vida de roubos, uma vida de mortes, uma vida de destruição, que na perspectiva humana é sem chances de reconstrução. Algo bom para surgir não tem. Mas Jesus completou a frase dizendo, embora o maligno fez isso,
Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então nós servimos a um Deus que é especialista em das tragédias gerar triunfos, do caos gerar vida, das terras secas gerar mananciais de água. Louvado seja o nome do Senhor. De arrebentar rios, arrebentar mares em lugares que são cheios de sequidão, terra rachada. O nosso Deus, ele faz esse milagre. Não importa o quão grave é a sua situação. Eu vou repetir. Não importa o quão grave é a sua situação. Jesus é o príncipe da paz. Jesus é a ressurreição e a vida. Quando os médicos declaram o fim, Jesus tem poder de confundir a medicina. Você que está aí doente, você que recebeu um laudo médico, que o médico disse que não tem mais jeito, que o Senhor, o Rei da Glória, ele vem com mão forte na sua vida dizendo, tem jeito, eu sou um Deus que restaura, eu sou um médico dos médicos, a última palavra é minha, sou eu que decreto na sua vida, vida em abundância. Receba esta palavra em nome de Jesus. Jesus tem o poder de confundir a medicina. Onde há quadros de depressão, onde há quadros de síndrome do pânico, onde há espírito de suicídio, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, eu quero repreender essa depressão, eu quero repreender em nome de Jesus essa síndrome do pânico, eu quero repreender em nome de Jesus esse espírito de suicídio, essa ansiedade, em nome de Jesus, que há poder no nome de Jesus Cristo, que haja na tua vida a paz que excede todo o entendimento. Nós temos um Deus que quebra correntes, nós temos um Deus que despedaça cadeias, nós temos um Deus que liberta os cativos. Ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja livre nessa noite. O curso da sua vida não será mudado, glória a Jesus, pelos decretos do homem, pelas coisas desse mundo. O curso da sua vida, ele é mudado pelo Deus que faz nova todas as coisas. O Deus que opera milagres na nossa vida. Então, essa realidade, onde aquelas pessoas que estavam com Cristo enxergavam só desolação, era a sexta e o sábado. Isso foram os processos da dor. O Jesus que padeceu, o Jesus que sofreu, dor psicológica no Getsemane, a traição de Judas, a injustiça do julgamento, as coisas que antecederam a morte dele, as agressões físicas e morais, o peso da cruz, até o sofrimento da crucificação. Isso foi uma vergonha, isso foi uma ruína, foi uma aparente vitória do mal. E o que você está passando, meu amado irmão, é uma aparente vitória do mal. É por isso que você está se sentindo entristecido. É por isso que você está se sentindo angustiado. É por isso que a esperança, ela não está brotando do seu coração, porque parece que a sua vida acaba aí. Mas da mesma forma que parecia que a vida de Jesus acabava ali, não acaba. Jesus, ele faz nova todas as coisas. Ele disse, eu não sou assassinado porque vocês querem me matar. Eu tenho o poder de dar a minha vida e de voltar a tomar. Jesus, ele deu voluntariamente a vida dele. Glória a Jesus. Vai ter redenção para a sua vida. Tem ressurreição de promessas para você. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Pedro escreveu na primeira carta, capítulo 2, versículo de número 21. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Glória a Deus. Quando nós declaramos, glória a Jesus, Cristo é o nosso Senhor, a gente a partir desse momento vai carregar no nosso DNA o DNA de Cristo. Então entenda uma coisa. Cristo, ele foi traído. Cristo, ele foi humilhado, foi afligido. Cristo, ele foi ferido, foi crucificado. Cristo foi morto. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mundo, venceu Satanás. Então, ele expôs, a partir desse momento, os principados e potestades e removeu a acusação que nos era contrária, cravando ela na cruz do Calvário. Jesus transforma ruínas em glória e ele fará isso conosco. Paulo, certa vez, falando a Timóteo na segunda carta, capítulo 2, versículo 12, Paulo vai dizer que se nós sofremos com ele, também com ele reinaremos. Então precisamos entender que se você é cristão e você está atravessando uma adversidade, está atravessando uma guerra, isso faz parte do seu DNA. No seu DNA tem um DNA de Cristo. Então Cristo também padeceu e nós também padecemos com ele. Mas se nós estamos padecendo com ele, nós também reinaremos com ele. Deus também tem algo maravilhoso para fazer na nossa vida. Você precisa crer nisso.
E não só isso. Existem pessoas que estão me ouvindo agora, já estou me aproximando do fim, mas eu preciso falar isso. Existem pessoas que precisam alinhar a sua vida com Cristo. Você está ouvindo esta palavra e você precisa alinhar a sua vida com Cristo. Porque da mesma forma que Jesus transforma ruínas em glória, o poder do pecado, ele tem um sentido inverso. Ele transforma a glória que nós estamos vivendo em ruína. Então, ele transforma a alegria em dor. Algumas pessoas precisam se arrepender. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, você precisa se arrepender. Você precisa abandonar as práticas do pecado. Deus, ele ama você, mas o Senhor, ele abomina o pecado. Tem práticas, atitudes que afastam a gente da presença de Deus. Romanos capítulo 8, versículo de número 6, vai dizer que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Dar lugar ao pecado, dar lugar aos prazeres da carne, ao álcool, aos vícios, ao sexo sem compromisso, aos jogos que dilapidam o nosso patrimônio e outras coisas, é inimizade com Deus, é inclinação da carne. Isso afasta a presença de Deus. Pecado é morte, é algo terrível. Eu não posso tratar o pecado de qualquer jeito. Eu não posso banalizar. Eu não posso desconsiderar as advertências bíblicas. Eu tenho que entender que isso gera consequência. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. A palavra de Deus diz isso. Isso é o princípio da semeadura. O homem, entenda isso. Ele é livre para escolher, mas ele não é livre para escolher as consequências das suas escolhas. Aquilo que eu escolho fazer vai gerar consequência. Nós vamos colher exatamente aquilo que plantamos. Então, quem planta ventos vai colher tempestade. O pecado, ele é condenado na Bíblia. Tem algo que é reprovado na Bíblia? Alinha a tua vida com a palavra de Deus, meu irmão. Lute para abandonar isso. Peça força ao Espírito Santo, porque isso gera inimizade com Deus. Aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Nós temos que andar vencendo o mal, vencendo a carne, vencendo o pecado. Nós temos que andar vencendo todas essas coisas ruins, porque isso vai trazer malefícios para a nossa vida. Ande em conformidade com a palavra de Deus. Ande pela palavra do Senhor. Em meio às lutas, em meio às adversidades, diga sim para Deus, mesmo você sendo imperfeito, porque o Senhor, ele tem coisa grande para fazer na sua vida, o Senhor tem coisa maravilhosa para operar na sua vida, então mesmo em meio aos desafios, o Senhor tem coisa boa. Quando a gente anda pela palavra, quando a gente confia nele, quando a gente entrega a nossa vida para ele, o Senhor, ele faz grandes coisas na nossa vida. Trate o pecado com seriedade. Trate com zelo a sua vida espiritual. Traga uma plantação no Espírito. Escolha coisas boas para você fazer, porque eu preciso dizer isso para você também nessa noite. Geralmente, a gente valoriza aquilo que a gente tem hoje, porque nós um dia sentimos falta. Então hoje você de repente tem uma família, hoje você tem um emprego, hoje você tem um casamento, hoje você tem os seus filhos, mas cuidado para você não perder isso. Cuidado para você não estar tomando decisões pecaminosas, que isso pode gerar uma devassidão, um caos na sua vida. Porque se você perder, depois você vai querer valorizar isso com a perda. Você vai olhar e vai dizer, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito aquilo. Então, tudo isso é lição para a gente. Valorize hoje, trate a sua família conforme o padrão de Deus. Trate o seu emprego conforme o padrão de Deus. Trate a sua casa conforme o padrão de Deus, seu casamento, a criação dos filhos, as suas finanças. Entregue tudo na mão do Senhor. Você tem o que Deus te concedeu, valorize, consagre a Deus, honre ao Senhor, tenha amor, tenha responsabilidade. Você tem filho, trate teu filho conforme o amor de Deus. Lembra quando você estava distante dele? Então, hoje o Senhor está te aproximando. Valoriza isso aí, meu irmão. Valoriza isso, minha irmã. Nós temos que cuidar das coisas que Deus nos dá, porque existe um preço a se pagar para reconstruir o que desabou. A humanidade, ela desabou tudo com o pecado. A humanidade está em declínio. A moral do homem está em colapso. Glória a Jesus. A humanidade, o mundo, é um caminhão descendo ladeira abaixo, desgovernado. Mas Jesus veio para morrer em nosso lugar, para salvar os pecadores, aqueles que se arrependem, aqueles que reconhecem Jesus como Salvador. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da restauração. Hoje é o dia que as ruínas da tua vida, elas serão levantadas em glória. Levante em ousadia. Busca a Deus. Se levante em meio aos entulhos da tristeza. Entregue a tua vida nas mãos do Senhor. Confia nele, porque Deus, ele tem grandes coisas na sua vida. Vamos adorar ao Senhor nesta noite com o louvor. Deus te abençoe sempre.